Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Pesares a mim sobrevêm, mas firme é o meu andar, porque falharia se tenho um abrigo que é Cristo e quer me guiar. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Vem, meu amigo, estende tua mão, segura na mão de Deus, pois só Ele almeja guiar-te, livrar-te. Por isso, meu Cristo morreu. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. A Bíblia nos informa o fato mais importante que já se deu na Terra. Como foi o nascimento de Jesus Cristo. E interessante que, de uma maneira mental e intelectual, todos podem ter este conhecimento tão profundo, tão importante, de como foi o nascimento de Jesus. Como aconteceu aquilo? De que maneira Jesus veio ao mundo? Deus veio ao mundo em carne.
No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, verso 18, está escrito: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ouvintes, em poucas palavras nós podemos conseguir de Deus uma grande mensagem nesse instante. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então isto já explica tudo. Quem é o Pai de Jesus Cristo? De quem Maria concebeu? É claro, aquele é o Pai. Então o Pai é o Espírito Santo, porque ela concebeu do Espírito Santo. Agora, este conhecimento é muito importante, mas não vale nada até certo ponto para nós se ficar somente como um conhecimento histórico, apesar de ser um conhecimento sagrado, da história sagrada. Sim, isto deve ter um significado em nossa vida. A mulher na Bíblia representa a igreja. E Maria, por excelência, representa a igreja, na qual Deus se agradou em gerar o seu filho. Notemos que, quando Adão recebeu a Eva, ela já tinha uma semente no seu ventre, a semente da serpente. Deus disse à serpente: e a sua semente. Então Eva tinha a semente da serpente dentro de si quando foi recebida pelo seu marido. Mas, do outro lado, quando José recebeu a Maria, ela tinha a semente de Deus, a semente do Espírito Santo, que viria esmagar a cabeça da serpente. E isto é um conhecimento que muito vale para aqueles que querem de fato vencer a serpente, o inimigo das nossas almas. E por isto precisa de algo mais do que o conhecimento mental e intelectual disto. E isto somente Deus, o Espírito Santo, usando a sua palavra, pode fazer. Muito bem, amados. Vamos às Escrituras novamente. Se referindo a Maria, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, o que seria uma desgraça para aquela moça, a quem Deus escolhera para ser a portadora do seu filho, do corpo no qual Deus ia se manifestar. O Filho unigênito do Pai, que manifestaria o Pai aos homens, e faria com que os homens conhecessem o seu nome, estava no ventre de Maria. E José, como um homem justo, intentou no seu coração deixá-la secretamente, para não a infamar. Mas acontece que Deus sempre salva o justo de uma precipitação. E salvou a José. Então, o que aconteceu? Enquanto José estava projetando isto,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, meus ouvintes amados, a profundidade deste pensamento, desta meditação nesse instante. Às vezes, nós sinceramente estamos tomando atitudes que, se Deus não passa na nossa frente, não cruza o nosso caminho, nós continuamos, executamos aquele intento sincero, nós prosseguimos naquele caminho, sinceramente errados. Quantas pessoas têm cometido tal desventura? Porque elas não têm a graça de terem os seus caminhos cruzados por Deus. Notemos que José era justo, e o que ele intentara fazer estava correto, porquanto ele encontrou uma mulher grávida. Mas Deus não lhe permitiu cometer tal atitude. Ele arcou com a responsabilidade. Ele creu na mensagem de Deus e recebeu a Maria, mesmo contra a lei. Pela lei de Moisés ele não podia recebê-la, mas pela palavra do autor da lei, ele a recebeu. Resultado, Deus trazia ao mundo através do ventre de Maria a maior obra prometida de Deus para o homem, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Nós devemos sempre meditar nas Escrituras, tirando exemplos para nós, nos colocando em tal condição. O natural sempre explica o espiritual. Não importa o quanto nós queiramos fazer para Deus, não importa o quanto nós queiramos atentar para o que é justo, segundo a nossa justiça, segundo o nosso próprio caráter, segundo a nossa própria moralidade, a nossa própria sinceridade. José estava num caminho deste, mas Deus se compadeceu dele. E Deus tem se compadecido de mim. Deus tem se compadecido de nós nesse instante, nesses dias em que estamos vivendo, cruzando o nosso caminho, quando nós estávamos intentando fazer uma coisa que para nós era justa, para nós era sincera. Nós estávamos procurando ganhar almas para Cristo, mas através de doutrinas que de maneira alguma não combinam com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que não combinam definitivamente com a palavra de Deus. Agora observem isto: José estava no mesmo intento, e se Deus nesse instante está cruzando o seu caminho, mandando você parar um pouquinho para escutar a sua voz, você então entenderá que, como Deus amou a José, também tem amado a você. Você não prosseguirá no intento de fazer uma obra para Deus fora de sua vontade. Davi procurou fazer uma obra para Deus, buscando a arca da aliança, a arca do Senhor de volta para Israel. Mas sabem o que aconteceu? Ele não consultou ao profeta de Deus. Quantas pessoas estão tentando buscar Deus para os seus lares? Quantas pessoas estão lutando de uma forma ou de outra, agarradas na Bíblia Sagrada, em oração e lutando como Davi estava lutando, numa obra aparentemente justa,
sincera, mas elas não podem fazê-lo como Davi não pôde fazê-lo. É necessário que consultemos ao profeta de Deus, porque o profeta de Deus é a boca de Deus para revelar a palavra de Deus. Em todos os tempos foi assim. Natã estava parado ali. Davi tinha as escrituras. E naturalmente ele sabia que a arca pertencia a Israel. E mais do que isso, significava a sua libertação. Significava a presença de Deus. E isto é o que acontece com a maioria dos nossos ouvintes. Sabem que Deus é o que eles precisam. Sabem que a palavra de Deus é o que eles estão necessitados. Davi sabia disto, mas deixou o profeta de lado. Alguém pode dizer, estamos deixando algum profeta de lado e buscando a presença de Deus fora dos canais corretos? Sim, perfeitamente. Muitos por ignorância, mas depois de ouvirem esta mensagem, já não podem mais alegar ignorância. Porque a mensagem que nós vos anunciamos, anuncia a mensagem do profeta de Deus, que ele enviou, quando não a arca deverá retornar, mas sim Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja, mostrando que os nossos pecados foram cravados na cruz e foram apagados pelo seu sangue, e que nós estamos redimidos de uma vez por todas e aptos para subirmos com ele para a glória. Mas acontece o seguinte, que antes de tudo, a igreja deve conceber do Espírito Santo. Sabemos que Maria concebeu do Espírito Santo, e aquilo era o cumprimento da palavra de Deus. E por isso ela exclamou com desejo na sua alma, com humildade no seu coração: cumpra em mim segundo a tua palavra. O que estava acontecendo com Maria, notemos isto, ia lhe causar escárnio. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser escarnecida, ela poderia ser desprezada pelo seu esposo, porque ela conceberia do Espírito Santo, e de uma maneira tão real quanto a qualquer mulher tem concebido, somente com uma diferença, que não seria através do sexo, só não seria através do meio natural. Agora a igreja tem que se despertar para isso, que conceber do Espírito Santo não pode ser através dos dogmas e dos credos organizados, criados pelos homens. Ela tem que conceber diretamente do Espírito Santo, que vivifica a sua palavra e, num sentido figurativo, faz com que a igreja fique grávida de Deus. O filho seja gerado dentro dela, para dar luz, para lhe dominar, embora ela sendo escarnecida pelo mundo, humilhada pelo mundo. A igreja não pode conceber uma coisa natural e produzir uma coisa espiritual, de maneira alguma. E se a igreja tem concebido uma coisa espiritual, ela produzirá frutos espirituais. Mas se ela tem concebido coisas naturais, pensamentos humanos, dogmas humanos, credos humanos, ela não poderá produzir outra coisa. Eva concebeu da serpente e por isso ela produziu um assassino. Mas Maria concebeu do Espírito Santo, por isso ela produziu o Salvador. Ela deu à luz a Deus, Deus encarnado, o Emanuel. Agora pense em você, igreja de hoje. O que é que você tem concebido? Você está grávida de quê? Está cheia de quê? De diversões mundanas,
de modas mundanas, de pensamentos mundanos, de credos humanos, de dogmas humanos. Você está cheia das coisas mundanas ou está cheia das coisas de Deus? Está cheia de fé, de virtude, de conhecimento celestial, de temperança, de paciência, de piedade, de amor fraternal? Maria estava cheia daquilo que ela concebeu. Você está cheio daquilo que você concebe no mundo? Moça, você está cheia, seu coração só pode estar cheio de vaidade se você está concebendo destas propagandas que vai lá dentro da sua casa, numa tela, numa revista. Mulher, de que está cheio o seu coração? Quais são as inspirações dos corações dos jovens desse dia? São inspirações do Espírito Santo? Maria estava cheia da graça do Espírito Santo. Vale a pena repetir. Por isso o seu fruto foi um fruto bendito. Foi um fruto sagrado. Foi um fruto santo. Foi um fruto do Espírito Santo. E se a igreja hoje estiver cheia da palavra de Deus, tiver concebido do Espírito Santo, o seu fruto tem que ser do Espírito Santo. Quando você ficou grávida de seu esposo, você produziu um fruto de seu esposo. O filho dele estava nos seus lombos, estava nele, foi transmitido para você, e você então deu à luz a este filho que estava no seu esposo. Assim também é a igreja. Foi para isto que, antes de tudo, Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz, para purificar, fazer da igreja um ventre puro, imaculado, limpo de todos os pensamentos humanos. Deixa cair as escamas, como caíram as escamas dos olhos do então doutor Saulo de Tarso. Deixa o sangue de Jesus Cristo lavar sua mente, lavar a sua alma, e você então conceberá do Espírito Santo. Meu coração, Mestre, todo ele eu te dou. Meu coração, teu para sempre hoje sou. Ouço o chamado, hei de a Cristo exaltar. Meu coração. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cristo é meu Rei. E Ele purifica o vil coração e faz dele uma casa limpa e adornada. Mas é necessário que ele seja cheio do Espírito Santo, porque caso contrário, a imundícia que saiu daí, os demônios que saíram deste coração, voltarão, e o último estado desta igreja, o último estado deste homem, desta mulher, é pior do que o primeiro. Mas o que nós desejamos nesta hora, todos juntos, de mãos levantadas para os céus, é que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da graça divina, pelo poder de Deus. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você.
ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O meu coração goza.
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 26, nós encontramos a frase citada na abertura desta programação. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Todos sabem que trata-se daquele episódio marcante na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Quando eles tiveram aquela experiência tremenda de verem o poder de Jesus Cristo sobre os ventos e sobre o mar. Com razão a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele. Então Ele é Criador. É o Verbo, é a Palavra. Tudo que foi criado foi pela Palavra. Então, tudo foi criado por Jesus Cristo. Como há de se esperar, a criatura não pode ser maior do que o Criador. A criatura tem que obedecer ao Criador. Por isso, quando esse poder criativo for manifestado no corpo de Cristo, na sua noiva, todas as coisas nos serão sujeitas. Isto é um poder tremendo que está envolto no segredo dos 7 trovões, o poder da palavra falada. O profeta desta era, o Elias prometido, esteve ali naquele lugar falando com Deus, separado, lá no deserto. E quando o Senhor disse para ele, fala e haverá esquilos. Então, numa árvore que não existe esquilos naquela árvore, eles não sobem em tal tipo de árvore. Não existe esquilos em tal região onde ele estava. E ele falou a palavra falada, haja esquilo. E o esquilo apareceu lá no galho da árvore. Então ele atirou e derrubou o esquilo. O esquilo caiu sangrando. Logo ele tornou falar, e assim sucessivamente. Por várias vezes, a sua família comeu daquele esquilo. Existe daquele esquilo embalsamado lá na sua casa. Foi criado ali na hora com o poder da palavra falada. É o poder criativo, o poder de Deus na boca do profeta desta era. O autor, o mensageiro desta mensagem que nós estamos vos anunciando. Quando ele contava isto para a irmã Muser, aquela viúva, então a irmã Muser creu de coração, disse, irmão Branham, isto é verdade, isto é a palavra do Senhor, eu creio. Então quando ela creu nisto, no poder da palavra falada, o poder de Deus veio sobre o profeta, e mais uma vez ele disse para a viúva, irmã, peça o que você quiser. Se você quiser $1 milhão, virá aqui na sua mesa. Se isto não acontecer, eu serei um falso profeta. Oh, meus amados, mas a irmã Muser, aquela viúva que creu no profeta, ela não pediu dinheiro. A sua irmã era paralítica, estava ali assentada numa cadeira de rodas. Irmão Branham disse, você pode pedir a cura de sua irmã, e ela andará, será curada agora. Mas a irmã Muser pediu pelo poder do Espírito Santo a conversão dos seus 2 rapazinhos, seus 2 filhos que estavam ali naquela hora. E foi o bastante o profeta olhar para aqueles 2 moços, e eles mudaram de cor, ficaram amarelos naquela hora, o sangue fugiu de seus rostos, e eles se converteram ali,
e estão lavando os pés dos santos. Meus amados, ali estava o poder de Jesus Cristo sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre o mar. E os discípulos tinham que ter conhecimento disto. Eu não vi isto, mas eu creio, por isso eu sou bem-aventurado. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso tem que ser por fé. Irmão Brana foi arrebatado em êxtase, ele foi além da cortina do tempo. E alguém lhe perguntou: irmão Brana, você viu o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Ele disse: não. Isto eu tenho que aceitar, é por fé. É pela fé na palavra de Deus. Nós notamos que essa mensagem é uma mensagem que nos leva para o caminho real. Ela não admite tonterias, extremismos, mas uma coisa é certa: para o mundo ela é loucura, como disse São Paulo, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Qual é o evangelho loucura desta era? De qual igreja? Ele pode ser pregado em qualquer lugar, em qualquer praça, em qualquer rádio, na televisão, e quem o taxará de louco? São Paulo diz que a mensagem da cruz, a pregação da cruz, é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Sim, meus amados, nós vamos encontrar Jesus ali. Pela fé eu vejo o Filho de Deus, o Deus encarnado, não uma segunda pessoa, mas o próprio Deus encarnado, o Emanuel, ali repreendendo os ventos e o mar, e tudo se acalmando na hora e vindo uma bonança. Eu não quero ver estas coisas para mim crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quando nós podemos ver uma natureza que se levanta como o mar, e na mesma hora que está em bonança, que está calmo, logo se levanta e se agita, e se irrita com qualquer coisinha, aquele temperamento velho, e essa natureza recebe o poder de Cristo, e torna-se em bonança. Bonança na hora da dificuldade, bonança na hora em que as coisas exigem autoridade, usar de autoridade com temperança, com a temperança do Espírito Santo, que diz o profeta, falando a respeito de temperança, ele diz, ilustrando acerca da vulcanização. Você sabe, a borracha vulcaniza-se com borracha. E você não pode vulcanizar uma temperança, um temperamento alterado, que uma hora está em bonança, outra hora está alterado, está irritado. Você não pode associar a isto aquela fé perfeita na palavra. Você não pode agregar isto à estatura de um homem perfeito. Qualquer coisa você diz: eu não lhe dou uma boa sova porque eu sou crente. Eu não lhe dou uma boa sova porque meu nome vai sair no jornal de notícias. Não, esta não é a temperança de Cristo. Quantos dizem: se eu não fosse crente, você ia ver. Você ia ver o que ia acontecer. Teria matado, teria batido. Ali é uma expressão da velha natureza. Ali está a expressão da velha natureza. O profeta diz que aquele que tem a temperança do Espírito Santo se mantém em silêncio. Ele diz assim, que quando você verdadeiramente tem essa temperança no profundo do coração, você pode perdoar a todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto. Sim, quando alguém fala mal de você,
Quantos querem que logicamente, com muita razão, vamos responder a tais pessoas? Não. Alguém diz, o senhor respondeu a tal mensagem? Eu disse, não, é engano do Senhor. Eu não ouço tal mensagem. Se eu preguei e o senhor ouviu as duas e achou que a minha mensagem estava respondendo àquela outra, você pode estar certo, meu irmão, que isto então foi o Espírito Santo, porque eu não ouvi. Quantas pessoas têm chegado na igreja e maridos acham que as mulheres, as suas esposas, vieram me contar as coisas, e vice-versa. Não, isto é o Espírito Santo que está falando. Está certo, o Espírito Santo tem direito de entrar no templo com a Zohag. Conforme temos dito, eu não posso pregar a vida eterna sem conduzir o povo a uma estrada estreita, a um caminho espinhoso. Porque Jesus disse que a porta é estreita e o caminho espinhoso que conduz à vida eterna. O largo conduz à perdição. Quem pode entrar no templo, quem pode entrar na sua casa agora com a Zohag e mandar você expor o sinal, ter vergonha do pecado, não sou eu não tenho autoridade para isso, mas sim a palavra de Deus. O Espírito Santo tem esta autoridade. E eu creio que você lhe convida nas orações. Você está orando, Senhor, me dá essa virtude, me dá esta fé, me dá este conhecimento, me dá esta temperança. Não está orando assim? Então somente Ele tem o direito de entrar em você para fazer isto. Se você dá lugar, se você abre a porta, Ele entra para expulsar a falta de domínio próprio, e introduzir a temperança do Espírito Santo, que guarda silêncio. Jesus nos passa vergonha quando Ele, sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, se manteve em silêncio, como ovelha muda, caminhando para o matador. E se Ele está em nós, nós expressamos o mesmo caráter, nós usamos as mesmas armas que Ele usou. É a mesma arma, não tem outra. A arma do cristão é isto, é a fé, é a virtude, é a ciência de Deus, é a temperança, é a paciência, é a piedade, é o amor fraternal. Não há outra arma, é a palavra de Deus, e é a única que Satanás respeita. Aquele moço chegou e disse para o irmão Branham, o profeta: irmão Branham, a minha esposa está terrivelmente endemoniada. Eu chego em casa, ela começa a zombar das reuniões. Ela é uma denominacional, mas eu chego em casa, ela já fala para mim: você já esteve entre aqueles homens, aquelas pessoas que falam línguas, não é? Você já veio de lá, daquele povo que grita, não é? E zombando dele. E ele o que fez? Ele via que aquilo só podia ser demônio que estava nela. Então jogava-se contra ela, expulsando Satanás. Sai dela, Satanás! Sai dela, Satanás! E estava ao ponto de destruir o lar. Ela já queria ir embora. Mas o profeta disse: não faça isso. Você ore por ela em secreto. Experimente orar por ela em silêncio, secretamente. Não expulse Satanás dela em voz alta. Você vai irritá-la mais. Você ore por ela secretamente. Passado daí uns dias, o moço voltou e disse: irmão Branham, a minha casa está completamente diferente. A minha esposa mudou de água para vinho. É que nós não oramos uns pelos outros secretamente, particularmente. Nós queremos convencê-los através da razão, através dos nossos argumentos, através das nossas imposições. É assim que somos nós, mesmo na nossa boa intenção. Nós queremos impor, quando quem pode fazer a obra é somente o Espírito Santo e mais ninguém. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A irmã viúva teve sabedoria. Naquela hora da palavra falada,
ela pediu, ela requereu os seus filhos. Irmã, irmão amado, vai chegar esta hora. Isso está potencialmente na noiva. Nós vamos requerer os nossos filhos diante de Deus. Sim, mas isso deve ser guardado com silêncio, com temperança. Isso deve ser vulcanizado. Agora, uma temperança desta, do Espírito Santo, vulcaniza, associa-se perfeitamente ao conhecimento, à virtude e à fé verdadeira na palavra do Senhor. É a temperança que nós precisamos de ter. O profeta diz que lá estava uma igreja ensinando aos jovens beberem com temperança. Oh, que absurdo! Quem tem a temperança de Deus quer saber de beber, beber álcool, beber vinho, mesmo com temperança. Aquele que está hoje jogado lá na sarjeta, começou bebendo uma garrafa de cachaça, de uma vez uma garrafa de vinho, não, ele começou foi com um gole. Aquele casal que está grudado, agarrado ali hoje, começou de uma vez assim, não, começou pegando nas mãos. Aquela mulher que caiu de uma vez, começou com um olharzinho, do outro lado da mesa, ali no carro, pela janela do apartamento, e assim sucessivamente. Foi assim que começou a coisa. Você já viu o pé de gameleira? Quando sufoca aquele pé de bacuri, aquele coqueiro? O que foi que caiu ali? Foi um grande pé de gameleira? Não, foi uma sementinha que o passarinho levou e deixou cair ali, entre as folhas do pé de bacuri, do coqueiro. E a poeira da estrada, naturalmente, estava guardada ali, e a semente germinou, e logo passando os anos, estava ali aquele pé de bacuri, sufocado pela gameleira. Aquela árvore frondosa com suas raízes tomaram conta daquela vida. Não é assim também o pecado? Mas também é assim a palavra de Deus. É como uma semente de mostarda, deixa ela cair agora no seu coração, e ela crescerá e tomará conta de sua vida, sufocará a natureza terrena, matará o homem natural. Então tem que viver a vida de Cristo, não a gameleira, mas a videira da vida eterna, tomará conta de mim, de você nesta hora. Oh Deus, toma conta de mim, mata a minha natureza terrena. Oh Senhor, também atenta para aquele que ora nesta hora, neste momento, desta maneira, suplicando a morte do natural, da natureza terrena, e o Senhor injeta, faz penetrar a temperança do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós te rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar.
Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor, Tu és o grande oleiro, e eu vi o barro em Tuas mãos. Faze de mim um lindo vaso, sem defeito, tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Se o meu vaso está trincado, ele pode até quebrar, mas estando em Tuas mãos, Tu me podes renovar. Estando em Tua forma, serei vaso no além. Quando eu deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo te chama, quer dar-te guarida. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar.
quer ser filho de Deus, por Cristo Jesus, negue a si mesmo e siga carregando a cruz. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Aleluia.